Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15. Quero compartilhar com você a visão, o entendimento de uma vida espiritualmente bem-sucedida, o que marca uma vida fiel. Quais são os frutos, os resultados daquele que se mantém firme nas suas convicções, independentemente do que aconteça ou deixe de acontecer à sua volta. É o que relata o livro e a narrativa em Josué, capítulo 14, versículos 6 a 15, quando encontramos aqui o testemunho de um homem que reconhece que numa autoavaliação declara a sua intenção e a sua firmeza diante da palavra que Deus lhe deu e das promessas que o Senhor lhe revelou. Josué 14, versos 6 a 15, é a história de Calebe. Diz assim o texto: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Você deve ter percebido, eu chamei a sua atenção para isso, nessa narrativa há 3 vezes a aparição da expressão inteiramente fiel. O que isso significa para nós hoje, séculos e séculos, pelo menos de 3 a 4 mil anos de distância desta realidade em que vivemos hoje? O que significa ser como Calebe foi inteiramente fiel em sua época, ser inteiramente fiel hoje para nós? É uma narrativa histórica, é uma narrativa factual, não é fábula, não é uma história para fazermos crianças dormirem, apesar de que seria bom nós retomarmos a prática de contar histórias bíblicas para os nossos filhos dormirem. Na verdade, nós estamos permitindo que haja um hiato numa geração sem cultura bíblica. Eu já compartilhei com os irmãos, mas vale a pena lembrar, coisas boas e ruins também são boas de serem lembradas para que a gente nunca cometa os mesmos erros. Alguns anos atrás eu estava numa pequena reunião e de repente uma pessoa perguntou: onde é que fica mesmo aquela passagem do anjo que fala para Maria que Jesus vai nascer?
eu não resisti. Eu falei assim, mas tem certeza que você não sabe? Ah, não, rapidinho, pastor, o senhor sabe de cor? Eu falei assim, não, vamos raciocinar. A gente tem que ter cultura bíblica. Onde é que você acha que está falando do nascimento de Jesus? Aí é lá no Novo Testamento. Podia ser nos profetas também, mas vamos lá, ok, você acertou por hora. Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, onde é que fala do nascimento de Jesus? Nos Evangelhos. Bom, então de 26, você já eliminou 22 livros, já ficou só com 4. Agora, dos 4, quais falam do nascimento de Jesus? Aí veio o problema. Não sei, pastor. Os 4? Falei, não. João não narra o nascimento de Jesus e Marcos não narra o nascimento de Jesus. Então você já ficou só com 2. Não ficou mais fácil procurar? Ah, pastor, mas é muita coisa para saber. Aí veio aquele dito muito comum, né? Você fez seminário. Só faltou dizer, você é pago para isso. Para saber. Eu não. Tá. Mas eu aproveitei para dizer para aquela jovenzinha, você precisa ler a Bíblia. Esta história, ela é verdadeira. E nós poderíamos, de fato, retomar o hábito saudável de ler a Bíblia para os nossos filhos. Por isso, Nelson e Simone, vocês ganharam a primeira Bíblia do bebê. Porque os nossos filhos precisam aprender as verdadeiras histórias que fazem diferença. Essa história aconteceu há tanto tempo atrás, mas por ser verdadeira e por retratar a fidelidade e o poder de Deus, seus princípios e suas lições aplicam-se diretamente a você e a mim hoje, ainda que não tenhamos mais de enfrentar Enaquins, ainda que nós, no nosso contexto, vivamos tão longe de desertos, ainda que nós não tenhamos tido a experiência de sermos espias ou espiões em terras a serem tomadas para a honra e para a glória do nome do Senhor naquela época, ainda que você diga, pastor, mas isso foi há tanto tempo, hoje é diferente. Quando nós extraímos os princípios da palavra, nós descobrimos o quão aplicáveis eles são. Alguns, não direta e literalmente, mas entendidos no seu contexto, compreendidos na ótica histórica em que eles foram escritos e registrados, nós então podemos entender e observar a relevância que tais preceitos, princípios e lições têm para nós. Em 3 versões diferentes, esta expressão inteiramente fiel aparece também diferentemente. Aliás, é algo interessante para você. E hoje, com a tecnologia, com acesso à informação e à internet, você tem isso acesso facilmente. Ler a Bíblia em outras versões ajuda-nos a compreender melhor ainda os ensinamentos que ela tem para nós. Às vezes você tem aquela sua Bíblia queridinha, né? Ela é tão querida, minha avó que me deu. Ótimo, fique com ela, leia. Na verdade, leia muito até despedaçá-la. Na verdade, a Bíblia mais bonita são aquelas quase despencando, porque mostra que a pessoa manuseia bastante aquela Bíblia. Bom, não sei como é que fica no meu caso, né? Como é que vai ser despencar um negócio desse aqui? Mas eu tenho as minhas impressas também e faço uso delas quando estou estudando, porque é gostoso também o contato com o livro físico. É algo que nenhuma tecnologia vai substituir o valor do livro, a peça material ali para você manusear. Na Bíblia da versão pastoral, que é uma versão católica, o texto diz assim: eu, porém, segui fielmente a Javé, o meu Deus. Na linguagem de hoje, a tradução ficou: eu obedeci fielmente ao Eterno. E na versão revisada, que talvez a maioria dos irmãos aqui possua, diz: mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Portanto, aquilo que lemos na NVI como fui inteiramente fiel, é tão somente o reforço, porque aparece 3 vezes. A ênfase do texto é marcar a qualidade de um homem que decidiu obedecer, manter-se íntegro, sem falha, no seu propósito de esperar o cumprimento das promessas de Deus.
há que se destacar aquilo que o texto mesmo diz. Isso não é mistério, não é novidade, não está obscuro. Basta fazer as contas. Ele chega para Josué e fala assim: você lembra, Josué, que eu tinha 40 anos quando nós dois fomos lá com mais 10 visitar a terra prometida? Nós tínhamos 40, eu tinha 40 anos, não sei quantos anos Josué tinha, que a Bíblia não fala, mas eu tinha 40 anos. E agora eu tenho 85 anos. E chegou a hora. Chegou o tempo. Hoje pela manhã refletimos bastante sobre essa questão do tempo. 45 anos haviam se passados. E lá em Números 13 e 14, esse relato de 45 anos atrás é registrado, quando Moisés diz a 10 homens selecionados para que fossem à terra de Canaã para reconhecê-la e trazerem um relatório. E o relatório deveria dizer o seguinte: e aí, entramos ou não entramos nessa terra? É engraçado como algumas coisas na Bíblia retratam de maneira tão fiel a incredulidade, a imperfeição daqueles homens. Por isso a Bíblia, eu digo, ela é tão próxima de nós, muito mais do que você pode imaginar. Existe uma relação, muitas vezes, mítica com a Bíblia, em que nós achamos que as personagens, as narrativas, os milagres, são todos míticos. Então, tudo é muito mito, tudo é muito distante, tudo é muito impossível, tudo é muito utópico. Interessante isso. Mas se você ler a Bíblia com um pouco mais de sinceridade e franqueza, você vai perceber que a Bíblia relata a realidade de homens e mulheres como eu e você, medrosos, duvidosos, incrédulos. Raciocine comigo. Deus já havia dito a Moisés: entrem na terra de Canaã. Aí Moisés, como um bom administrador, reúne o povo: vamos fazer um plano. Qual é o plano? Vamos separar aqui 10 e vamos ver se é para entrar mesmo. Espera aí, Deus havia dito que era para entrar? E eu ainda vou mandar 10 espiões lá para ver se dá para entrar? Como é que vamos entrar? Como é que vai ser? Qual é a melhor estratégia? Quer ver outro equívoco, que até dá uma outra mensagem também, em outro momento, outra oportunidade? A história de Gideão. E tem muita gente até que faz do erro a doutrina. Raciocine comigo, abre parênteses aqui. Deus havia dito a Gideão: vai e ataque os midianitas, porque eu estou com você. Aí vira uma noite, vira outra noite, e o texto relata que Gideão, no dia da batalha, deu um medinho nele. Aí ele foi lá, pegou um velo de lã, botou fora da barraca e falou assim: Senhor, se o Senhor for conosco, que o velo esteja molhado e em volta tudo seco. Ok. Amanheceu, estava lá, o velo molhado e em volta tudo seco. Aí agora ele fala assim: Senhor, agora eu quero uma contraprova. Eu quero o velo todo seco e em volta tudo molhado. Deus, na sua misericórdia, vai lá e faz. Aí sabe o que a gente faz? A gente faz disso uma doutrina. Que aí você está o seguinte: eu vou para São Paulo ou fico aqui? O meu emprego vai mandar para São Paulo, fico aqui. Aí você fala assim, você faz de Deus o seu realejo. Senhor, se eu receber um telefonema de São Paulo, é para ir para São Paulo. Ou você tem a convicção de que é ou não é. A questão era que Gideão ficou na dúvida. E na verdade, da dúvida, cria-se um hábito. Então você fala assim: põe o teu velo de lã para Deus falar ao seu coração. Não, Deus já tinha falado. E o problema aqui dos espias, veja bem, eu não estou aqui fazendo uma crítica muito destrutiva, eu estou, na verdade, assemelhando-me com Moisés e trazendo Moisés para a minha realidade, justamente para que haja uma identificação e eu veja assim: caramba, Moisés não é um mito, Moisés sou eu, Caleb sou eu, Josué sou eu. As possibilidades são maiores do que eu posso imaginar, do poder de Deus na minha vida, como Deus usou Moisés, como Deus usou Caleb, como Deus usou Gideão, porque eles eram tão gente quanto eu, medrosos, duvidosos, incrédulos. Deus havia dito uma palavra para eles: entrem na terra que eu vou conduzir vocês. Chega na hora de entrar, Moisés reúne o seu grupo e fala assim: vão lá e vejam como é que é essa terra, veja se vai dar para entrar mesmo, veja como é que é. O resultado? 2 relatórios contraditórios. Os 10 que voltaram, o primeiro dizia o seguinte: olha,
Entramos lá, 10 camaradas, e voltaram a dizer o seguinte: olha, a gente entrou, olhou a terra é maravilhosa, só tem um problema, os caras que vivem lá são grandes, são fortes, são poderosos, as cidades estão fortificadas, elas são muito grandes, a gente não vai conseguir atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. É o seguinte, vamos ficar aqui mesmo, já está muito bom, Deus já nos trouxe até aqui, está muito bom, fica por aqui mesmo. Josué e Calebe se levantaram no meio dos 10 e disseram assim: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos, porque o Senhor já nos deu esta terra. Qual é a diferença entre um relatório e outro? 10 homens se detiveram naquilo que eles viram, 2 homens se detiveram naquilo que eles ouviram. E não ouviram de outros homens, ouviram da parte do Senhor. E eles então creram naquilo que ouviram. E crer naquilo que se ouve faz toda a diferença para aqueles que querem ter uma fé inabalável. Para Calebe foi uma oportunidade real de ver e desfrutar as promessas que Deus havia dado ao seu povo lá no Egito, lá na Páscoa, no livramento, na passagem, quando Deus atravessou o povo pelo Mar Vermelho, quando Deus tirou a água da rocha, quando Deus mandou o maná do céu, e quando o povo estava cansado do maná, Deus mandou codornizes. Deus alimentou aquele povo ao longo de 40 anos, e por 40 anos as roupas não se gastaram, e as sandálias não se acabaram. Deus os trouxe até aquele momento, e era hora deles dizerem: vamos, chegou a hora da promessa. 10 homens olharam para trás e disseram: não, vamos recuar, esse desafio é grande grande demais para nós. Só Josué e Calebe mantiveram-se firmes na confiança de que o que Deus prometeu fazer, Ele é fiel e poderoso para cumprir. E nós? A palavra de Deus para nós, por meio deste texto e dessa narrativa, é aplicá-la aos desafios que temos diante de nós hoje. Não por um triunfalismo vazio e superficial, não. Eu estou falando de uma espiritualidade caracterizada pela fidelidade e pela disposição em obedecer. E como eu costumo sempre dizer, para mim é um dos lemas que eu tenho no meu coração e na minha mente: obedecer é correr o risco, e saber que correr esse risco vale a pena pela promessa que Deus tem nos dado. A questão é que muitos querem uma promessa facilitada, querem o atalho, querem a coisa pronta, não querem a prova, não querem passar pelo fogo, não querem passar pelo aperto, não querem ser forjados, não querem ser moldados pela mão poderosa do Senhor. Não querem dizer como o salmista no Salmo 66, que declara: tu nos fizeste passar pelo fogo, pela água, permitiste que os nossos inimigos cavalgassem pela nossa cabeça, até que trouxeste-nos a um lugar espaçoso, ou em outra versão, trouxeste-nos a um lugar de abundância. Nós queremos chegar direto, nós queremos ser trasladados, queremos ser imaterializados num lugar e materializados no outro, teletransportados do lugar da agrura para o lugar da bênção. Mas não existe esta transição sem que sejamos passados pelo forno da forja, porque é na forja que nos assemelhamos a Cristo, é no sofrimento que nos identificamos com Cristo e tornamos-nos iguais a Ele, de maneira tal que o mundo possa ver isto em nós. O que Calebe evidencia no seu testemunho era integridade, não era triunfo, era confiança, não era uma mera autoconfiança. O que Moisés mostra é que que Calebe mostra é que valeu a pena esperar e confiar nas promessas de Deus. Esta é a primeira lição que a gente tira desse texto.
Mas você fala assim: pastor, mas quais são as promessas de Deus para mim? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você tem tempo para tudo. Como já disse John Piper, o Facebook é a certeza do que no final dos tempos nenhum de nós terá desculpa para dizer que não temos tempo de ler a Bíblia. Porque a gente acha tempo para todas as outras bobagens que essa vida nos oferece. Não que um momento de relaxamento, um momento de convivência, um momento de descontração. Domingo à tarde não está mais valendo a pena assistir jogo, mas quando valia a pena a gente até assistia. É quase motivo de oração já, porque para essas coisas a gente não ora não, mas todo mundo merece um momento de descanso. Mas a pergunta é: por que você sempre encontra tempo para todas as outras coisas e vai dizer que nunca tem tempo para Deus? É algo curioso. Um dia eu ainda vou ter a ousadia de perguntar para algumas pessoas a seguinte coisa. Não, isso não é muito incomum não, é mais comum do que você possa imaginar. Eu ligo para alguém e falo assim: meu irmão, minha irmã, está sumido. Ah, pastor, estou doente, não consigo andar. Ou então estou com um problema. Meu marido, minha filha, meu filho, tem que dar atenção ao meu marido. Eu falei: mas não tem nem um tempinho de vir à igreja para a gente conviver junto? Ah, pastor, está muito difícil. Segunda-feira eu vou no mercado, está lá o irmão lá, a irmã fazendo compra no mercado. Ué, isso é mais comum do que você possa imaginar, gente. O maior cansaço é no domingo, o pior cansaço é no culto de quarta-feira. Você nunca tem... Isso acontece demais. Quarta-feira a gente tem aqui, agora a gente tem tido bem mais gente, graças a Deus, mas houve uma época que a gente tinha aqui 20, 15 pessoas no culto de oração. Mas se marca uma festa de aniversário quinta-feira, ó, ninguém está cansado do trabalho. Aí você não conhece as promessas de Deus para você. Onde é que você está procurando as promessas de Deus? Na Avenida Brasil só passa ônibus. Não tem promessa nenhuma para você ali. A gente se entrega, cara. A gente se denuncia na hora. Pois é, eu não vejo novela, mas caramba. A questão é porque para uns é andar pela Avenida Brasil. Para outros é o tempo diante de um jogo de futebol, do Facebook, do Twitter, seja lá o quê. Recentemente eu estive com uma pessoa, ela acordava com o celular na mão e dormia com o laptop no colo. Era 24 horas, direto mesmo, porque nem dormia. Porque eu não vi ela dormir. Falei: cara, você não larga esse negócio? Não. E continuava. Aí, vai querer crescer onde? Vai querer saber como, quais são as promessas de Deus? Sabe por que Caleb sabia quais eram as promessas de Deus? Porque a história dele era de um homem que caminhava com Moisés. E Moisés era um cara que falava com Deus face a face. Tem noção do que é isso? Com quem você está andando? Caleb e Josué escolheram serem os pares de Moisés. E você e eu sabemos que a Bíblia relata que Moisés é o único que não viu a face, mas esteve com o Senhor lá no Monte Sinai. Com quem você está andando? Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: com quem você está andando? Você tem visto a face de Deus? Ou melhor, esta pessoa com quem você está andando está vendo a face de Deus em você? A diferença da espiritualidade contagiante de Caleb e a sua fidelidade é porque ele era um homem que conhecia e confiava nas promessas de Deus. A segunda marca de Caleb, nesse texto, é que ele desenvolveu o discernimento para descobrir e compreender as oportunidades. Veja bem, ele olhou e ele pensou: é agora. Os outros disseram: mas são grandes, são fortificados, são poderosos. Mas eles disseram:
mas ou é agora que eu vou conhecer o poder de Deus, ou não vai ter graça eu dizer que tenho fé. O que Caleb me ensina é que é diante do desafio, diante da luta e até mesmo diante do risco, que surgem as maiores e melhores oportunidades de conhecer e experimentar o poder de Deus. E ele fala assim: vamos, é certo que tomaremos essa terra. O mesmo John Piper tem um outro texto belíssimo, intitulado Não Desperdice o Seu Câncer. É uma experiência pessoal dele em que ele desafia a pessoa que está diante de um diagnóstico terrível dessa doença assustadora que é o câncer. E ele então elenca várias, se você depois quiser me manda um e-mail que eu te encaminho esse texto. Ele elenca várias lições práticas, dizendo assim: não desperdice o seu câncer. E uma delas é assim: porque é o momento de você experimentar o abraço gostoso de Deus. É a oportunidade que as circunstâncias nos dão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 5,15, nós falamos tanto de Efésios durante tantos meses, e lá em Efésios 5,15 ele diz assim: vejam bem como vocês estão vivendo, e aproveitem bem cada oportunidade. E o que Caleb me ensina como segunda marca da sua espiritualidade íntegra e contagiante, é que ele não perdia a oportunidade, fosse ela qual fosse, de experimentar o poder de Deus. Então ele não negou a circunstância, não negou a situação, não negou a experiência, não fugiu, não recuou. E ele falou assim: não, é agora. Se Deus prometeu, Ele prometeu, então é a hora de eu experimentar e ver com os meus próprios olhos o que Deus é poderoso para fazer. Quantas vezes eu e você não discernimos as oportunidades que Deus nos dá de crescermos, de amadurecermos diante dos desafios, até das situações contrárias. Quantas vezes as pressões, as oposições, a adversidade nos forjam e nos tornam melhores. Quando nós somos sinceros com a gente e de reconhecer onde é que podemos melhorar, onde é que podemos aperfeiçoar, onde temos errado, onde temos acertado. As oportunidades, mesmo as contrárias, ou até diria mais ainda as contrárias, as adversas, têm o poder nelas próprias de nos gerar experiência. E o apóstolo Paulo diz que a experiência produz perseverança. E Caleb foi um cara perseverante, porque esperar 45 anos não é para qualquer pessoa, não. Eu e você não sabemos esperar nenhum dia, e ainda mais no tempo em que vivemos, de tudo instantâneo. Nem na fila do lanche mais a gente aguenta. Você está lá na fila da lanchonete, você está olhando para o lado para ver qual é que está andando mais rápido, porque você não aguenta mais ficar parado. Você vai chegar no posto de gasolina, você olha a bomba que está vazia, que você não quer ficar atrás de ninguém, porque esse sentimento frenético de que não podemos esperar, não podemos aguardar, não podemos ficar atrás, domina-nos de maneira tão incontrolável que a gente não saberia esperar 45 anos por uma resposta, por uma providência. E Caleb nos ensina que esperar o tempo de Deus é algo que sempre valerá a pena. Essa é a terceira lição que a gente tira. Junto com a confiança nas promessas, o discernimento de aceitar as oportunidades como uma forma de experimentar o aperfeiçoamento de Deus, e a experiência de saber que esperar sempre valerá a pena. E é mais uma característica de Caleb. Ele tinha a coragem para ser diferente, ainda que o grupo oposto fosse maior do que ele próprio. Olha a situação em que eram 12, dos 12, 10 dizem: não vale a pena, não vai dar certo, vai dar errado, vamos ficar aqui, vamos recuar, esse negócio está furado.
Só faltou dizer assim: Deus é mentiroso. Josué e Caleb disseram assim: não, vamos ser diferentes. Falta-nos a ousadia. E hoje em dia, ser diferente é algo que é tão questionado. Porque quando pensamos em diferente, logo pensamos em subversão, pensamos em rebelião, pensamos em alteração. Quando, na verdade, ser diferente para Caleb era apenas e tão somente manter-se firme na sua convicção. Ser diferente não é tornar-se um bicho de outro mundo. Ser diferente não é mudar a aparência. Ser diferente não é mudar a linguagem. Ser diferente é uma postura. Ser diferente é uma atitude de escolher viver baseado nas suas próprias convicções de fé. As qualidades que a gente encontra em Caleb estão cada vez mais rarefeitas em nosso contexto. Nós olhamos a realidade à nossa volta e ou ficamos estatizados, paralisados de medo, ou então, o que é pior, nossa atitude é recuar, é fugir, é retroceder. E então a sociedade em que vivemos dita costumes, dita processos, dita regras, começa a ditar para nós o que deve ser certo, o que deve ser errado, o que deve ser falado, o que não deve ser falado. E nós então começamos a permitir que não mais seja a palavra e as promessas de Deus que ditam-nos o modelo, o estilo de vida. E passamos então a imitar, ao invés de sermos imitados. Passamos então a copiar, ao invés de permitir que a nossa espiritualidade seja contagiante, de maneira tal que nossos relacionamentos entre nós mesmos e com Deus chamem a atenção das pessoas para fazermos a diferença e sabermos esperar que as promessas do Senhor sejam cumpridas, uma a uma, para nós. E saber que Deus poderá levar o tempo que for preciso para nos forjar e nos preparar. E a exemplo de Caleb, dizemos como ele: hoje me sinto mais forte do que naquele dia. Pode imaginar um senhorzinho de 85 anos dizer, no auge da sua convicção e da sua expectativa de vida, dizer assim: eu hoje me sinto mais forte do que quando tinha 40 anos. Por quê? Porque valeu a pena esperar. O tempo da espera forjou. Eu não fui igual aos outros. Eu pensei diferente. E por pensar diferente, o Senhor me revelou o que melhor ainda Ele tinha guardado para mim. E hoje chegou o dia de receber esta promessa. E ele diz assim: eu me lembro que lá moravam os Enaquins. E os Enaquins eram os maiores de todos esses que estão aí diante de nós. Mas olha a coragem dele: mas não tem problema. Ele diz no final do texto: se o Senhor estiver comigo, como esteve até aqui, isso não será difícil. O Senhor vai lutar por mim. O Senhor levará adiante o seu propósito, o seu plano na minha vida. Isto é uma espiritualidade contagiante, baseada na confiança no que Deus é poderoso para fazer em nós e por meio de nós. O exemplo de Caleb desafia-nos a um modo de vida diferente, ousado, corajoso, mas acima de tudo, dependente de quem Deus é, do que Ele promete fazer e do que na essência Ele realiza em nós. O problema é que nós muitas vezes nos frustramos porque não sabemos o que Deus prometeu, ou achamos que Deus falou o que Ele nunca disse. E então criamos uma teologia amorfa, monstruosa, criamos uma religiosidade absolutamente esquisita, de regras e de ditos e também de declarações, de cobranças, como eu disse hoje pela manhã, de reciprocidade, cobrando de Deus aquilo que Ele nunca nos prometeu dar, porque não conhecemos, não sabemos e não sabemos nem pelo que esperar. Mas
quando nós escolhemos andar com pessoas que refletem a face de Deus, quando ouvimos corajosamente as promessas de Deus e nos dispomos a obedecê-las, então eu creio que se cumpre em nós a mesma experiência vivida por Calebe. Ele foi inteiramente fiel e o Senhor o abençoou. Que o Senhor nos abençoe e que o exemplo de Calebe continue a nos desafiar a essas 4 marcas de um homem que confiou nas promessas de Deus, de um homem que aproveitou todas as oportunidades para crescer e para se aperfeiçoar, de um homem que não se levou pela opinião dos outros, um homem que soube esperar o tempo certo do que Deus tinha para ele. Que assim sejamos nós também, homens e mulheres Calebes nesse tempo de hoje, de maneira tal que o mundo olhe para nós, as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ter esta mesma fé que você tem, eu quero ter esta atitude de coragem que você tem, eu quero ser diferente como você diferente é, eu quero imitar você, como você é um imitador de Cristo. Será que o Senhor pode contar conosco que Ele encontrará entre nós Calebes e Josués e Moisés e tantos outros que mesmo nas suas imperfeições e falhas encontraram em Deus a graça e o favor e mostraram-se inteiramente fiéis no propósito de serem obedientes, correndo o risco que fosse necessário para receberem de Deus a promessa, a montanha, o monte que um dia Ele havia anunciado dar a eles. Feche seus olhos e apresente o seu coração ao Senhor agora em culto e diga ao Senhor se você deseja ter um pouco de Calebe na sua vida. O desafio de fé para esta noite se baseia nas 4 características de Calebe como um homem de uma espiritualidade contagiante. Ele conhecia as promessas de Deus. Por conhecer as promessas de Deus, ele não perdia nenhuma oportunidade de viver e ver o poder de Deus se manifestar. Ele não se deixou levar pela influência e pressão do seu meio. Os opositores eram em maior número, mas ele disse: não, o que Deus prometeu, eu creio, eu vou viver, vou esperar. E esperar valeu a pena. A última característica: crer que esperar vale a pena. E o meu desafio dessa noite para você, na semana que está começando, é descansar e confiar de que esperar em Deus vale a pena. Que o Senhor então cumpra em mim e em você o seu querer e a sua vontade. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, completando e aperfeiçoando esta palavra ao nosso coração. E que em nome de Jesus, você e eu, você, eu e cada um aqui, que, ó Pai, Tu tenhas toda a liberdade de agir, de moldar, de falar. Senhor, fala ao nosso coração e completa esta palavra em nome de Jesus, para que saibamos esperar, para que sejamos firmes, corajosos, ousados, que aproveitemos todas as oportunidades e que conheçamos as Tuas promessas, pois cremos que nenhuma delas deixará de se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. A letra desse cântico diz que parece que este dia nunca vai chegar, mas vale a pena esperar, porque Deus